Vamos iniciar mais um dia aí com as nossas revisões, né? Então, lembrando a todos vocês dos motivos, né, que levaram nós a fazermos essas revisões. São 8 livros, né, pessoal, que já se passaram, bastante tempo, muito conteúdo, é, é, muita coisa assim, às vezes que vai passando e às vezes vocês, principalmente quem não trabalha com isso, né? Às vezes passa desapercebido. Então, esse é o intuito principal. Nós já falamos da introdução do curso, nós já falamos do modo de eletroeletrônica, ficamos 2 semanas falando sobre as peças e hoje eu vou mostrar, igual eu prometi para vocês, uma montagem aqui passo a passo. Mais do que mostrar a montagem, o intuito é mostrar para vocês como funciona cada elemento. É lógico, pessoal, que eu entendo que dificilmente as pessoas vão ter a quantidade, igual às vezes eu olho aqui, eu tenho uma quantidade de peças absurda. E eu entendo, às vezes, vocês não terem acesso, tá? Eu entendo que nem todo mundo tem a possibilidade é, de ter, né, essa quantidade, até porque vocês não trabalham com isso, né? Mas vocês já estão no estágio, que eu já falei isso para vocês, que há necessidade de vocês começarem a fazer as coisas. Há necessidade de vocês começarem a interagir com as coisas, começarem a tentar fazer um trabalho, começarem a verificar quando vocês veem algum problema, tá? Por exemplo, aconteceu, você foi em algum lugar e, e assim, tem uma máquina lá com um problema. Se você puder auxiliar, legal, tá? Você tá ali já, né? Você pode dar uma força. É lógico, pessoal, não vai pegar coisas que vocês não vão dar conta de fazer, tá? Isso é evidente, tá bom? Mas tem muitas coisas que vocês podem conseguir arrumar e podem, principalmente, conseguir auxiliar ali num ponto de vista, ou às vezes também conseguir auxiliar, pelo menos tentando saber qual é o problema, ou tentando diagnosticar alguma coisa, tá? É, Conforme eu tenho dito em todas as aulas, muitas coisas de configuração, às vezes, de algo mais avançado, é até permissível vocês não saberem, tá? É até normal. Se chegar para mim e falar, professor, ó, tem muita coisa ali que eu pego e eu não consigo ainda é, ter essa noção. É normal, pessoal, tá? Agora, grande parte das coisas vocês já têm que saber, tá? Grande parte mesmo. Vocês já têm que ter o conhecimento, tá? Para que, né, vocês consigam trabalhar de maneira melhor. Como assim, grande parte das coisas? Igual eu tenho falado, vocês já têm que olhar para uma memória e saber falar o que ela faz, tá? Ah, qual a função dela. Você tem que saber onde ela vai, você tem que saber se ela encaixa naquele determinado lugar ou não, e assim por diante, tá? Qual a função do processador, qual a importância. E tá sempre tentando é, se atualizar. Por meio de quê? Não tem outro jeito, vocês têm que ler, vocês têm que assistir um conteúdo bacana, tá? O mercado da tecnologia, ele não vai, você não vai conseguir aprender se você não é, se você não se programar, se você não se atualizar. O mercado da tecnologia ele muda muito rápido mesmo, é absurdamente rápido a mudança. Eu estava falando semana passada para vocês dos processadores ARM, né, que vai dar uma revolucionada legal nesse mercado, né, porque há mais de 20 anos ali nós temos basicamente Intel e AMD. Antes tinham outros, a CIS, trabalhavam com processadores, mas eles não conseguiram. Aliás, eles trabalham até hoje, tá, essas empresas,
mas elas não conseguem chegar nem aos pés do que a Intel e a AMD faz, né? Aliás, a AMD ela é culpada, vamos pôr entre aspas, né, do Windows ter se popularizado, porque a AMD ela injetou capital na Microsoft quando a Microsoft estava ali subindo. Lógico que já era uma realidade, já tinha o 311 já meio estabilizado, mas as duas trabalharam numa parceria bem bacana. Mas isso não vem ao caso. Outra coisa com relação aos exercícios, pessoal. Tenho falado para vocês, o único meio de vocês terem nota, tá, é com os exercícios. Então, assim, o único meio de vocês conseguirem tirar as notas de vocês é vocês fazendo os exercícios, tá? Então, não tem outra maneira, tá? De vocês melhorarem ali, tá? Do que se não sem fazer os exercícios programados, tá? Então, o único jeito ali, tá? Os exercícios que eu vou passando para vocês, vocês irem fazendo. Bom, então vamos continuar. Primeiro de tudo, nós já falamos bastante desse livro. Uma coisa que eu falo para vocês, quando eu bato na tecla de tem que fazer a leitura, quando eu bato na tecla de para vocês lerem, né? É, é, é que esta coleção, principalmente de livros de vocês, é uma coleção que tá bem bacana para ler, tá? É, então, assim, procurem dar uma lida, dar uma olhada. Tem um material que tem uma leitura bacana. Um dos problemas que nós mais brigávamos era era esse o fato de às vezes a literatura da escola, os livros serem bem pesados. Então esse deu uma caprichada, deu uma aliviada ali, principalmente no que a gente pode falar no quesito de linguagem mesmo. Às vezes você quer fazer, as pessoas vão fazer um livro e o livro é extremamente técnico, né? Então essa parte de trabalhar com um livro extremamente técnico às vezes prejudica a vocês mesmos um pouco, tá? Mas esse de vocês está bem legal. Então, de vez em quando, vocês têm alguma dúvida relacionada a qualquer assunto que seja, tá? Principalmente, né, lógico, nessa área, né, de teoria, de prática, de montagem, essas coisas assim, é sempre bom tá dando uma lida, tá? É, então, é sempre bom tá dando uma olhada aí, tá? É, então, o que nós já tivemos? Nós já conhecemos as peças, falamos bastante de teoria, ficamos aí 2 aulas falando disso. Falamos sobre o funcionamento das máquinas, principalmente, tá? E aí, uma coisa que eu já cheguei, acho que, comentar com vocês, mas acho que na semana passada, eu não me lembro se eu comentei na aula passada. Na semana passada, eu participei de um fórum, era uma palestra, na verdade, sobre o 5G no Brasil. E aí eu fui convidado, né? E aí eu participei lá com a galera, e era o pessoal da TIM, né? Só tô falando que é da TIM porque foi quem me convidou. Se os outros convidarem, eu vou assistir também. Era em Florianópolis, né? E a TIM estava mostrando a estrutura do 5G. Pessoal, vocês não têm noção do quanto que é absurdo o negócio. É de tudo. Uma palestrante era muito bom, é, que ele, né, explicou muito bem as diferenças. Depois eu vou fazer, quando nós voltarmos lá no livro 9, eu vou explicar com mais detalhado. Mas para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu achei muito interessante foi o fato de que o 5G, a diferença não está só na velocidade, está na inteligência, né? Então tem tudo isso também. Porque, por exemplo, quando você utiliza o 4G, às vezes é, né, você gasta todo o seu plano de dados porque ele vai carregando um monte de coisa.
E o 5G ele não vai ter isso, ele vai usar com mais inteligência, não vai deixar que aplicações de segundo plano fiquem roubando dados de você e assim por diante, tá? É muito legal mesmo, mas mais para frente eu vou explicar com mais propriedade. Pessoal, a aula de hoje ela será fracionada, então cada vez que discutirmos uma coisa, eu vou passar um exercício bem simples para vocês, tá? Então, eu vou passar o primeiro agora. Eu vou dar 5 minutos para vocês responderem. Vocês podem ir lá no meu WhatsApp responder rapidinho e aí a gente volta para continuar. Beleza? Então, o primeiro é: o que que eu quero que vocês expliquem com as palavras de vocês? Tentem me explicar o que que é um computador e como ele funciona. Vai lá, vocês têm 5 minutinhos. Pode me mandar direto lá, não precisa mandar por e-mail, não. Pode mandar direto lá no WhatsApp, tá?
Vamos voltar, pessoal? Já deu tempo, né? Então vamos lá. Então, assim, primeiro de tudo, falar sobre o que é um computador, como ele funciona, a gente tem que mostrar algumas coisas, né? Primeiro, o computador, ele nada mais vai ser do que um conjunto, um conjunto de peças, né? É, é, que cada uma vai exercer uma função, tá? Na realidade, um computador, ele nada mais é, deixa eu mostrar minha tela aqui, né? Do que isso que tá, vai aparecer para vocês agora, eu espero. Bom, então, o computador, ele nada mais vai ser do que o conjunto das peças, tá? Então, as peças que estão aqui, ela vai formar um computador. Mas também, o que a gente tem que ter em mente é que não é só isso, tá? Não é só essas peças, quando a gente vai, que é que nós estamos acostumados a falar dos desktops, que formam um computador, né? Nós já estamos nos acostumando a ter mais coisas como computadores, né? Deixa eu só pegar uma outra placa aqui. Espera aí que eu peguei uma toda bugada. Nós temos outros componentes que também são computadores, tá? Por exemplo, o seu smartphone, é, é, por exemplo, o seu tablet, por exemplo, a sua TV. Se eu pegar esta placa aqui ó, e mostrar para vocês e falar que essa aqui também é um computador, eu não vou estar enganando vocês. Por quê? Porque ela também tem todos os dispositivos que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Se eu falar para vocês que este aqui, outro aqui, este aqui também é um computador, também é, né? Então, este também é um computador, tá? A diferença primordial, esse é uma placa de notebook, tá? A diferença tá no tipo de hardware que você está usando. Então, cada tipo de hardware, cada tipo vai utilizar uma determinada situação. Esse é um top comum, tá? É, e é que nós temos que ver algumas coisas evoluíram bastante, tá? E algumas coisas nem tanto. Né? Algumas coisas dentro da tecnologia evoluíram muito e outras nem tanto, né? Outras continuaram ali da mesma maneira de uso, né? Muitos de nossos componentes ou muitos de nossos dispositivos, tá? Eles foram primordialmente evoluindo devido à evolução, tá? Por exemplo, às vezes eu falo para vocês que o HD ele foi o que menos evoluiu, tá? É baseado, né, nos conceitos dos outros dispositivos. Então, quando eu paro para pensar quanto que os outros componentes evoluíram, aí eu chego à conclusão que o HD evoluiu menos do que esses outros, tá? Então, é baseado nisso que nós paramos para fazer essa análise, tá? Outra coisa, a questão das diferenças entre uma peça e outra, as diferenças a diferença principal é na qualidade e na velocidade. Adquirir cliente, vocês nós acabamos hoje mesmo, um aluno veio me perguntar, ele estava montando um computador, ele quis, né? Naquele caso. Então, caso, é difícil você analisar, porque ele falou assim, me indica uma placa de vídeo boa. Falei assim, tudo depende do orçamento que você vai ter. Porque ele estava montando uma máquina muito legal, né, de configuração, mas às vezes também
o investimento dele já tinha ido tudo na máquina, né? E aí não tinha sobrado tanto para a parte de vídeo. Tudo isso também influi, tá bom? Bom, vamos ao segundo exercício agora, tá? Ah, o que que eu quero de vocês agora? Pensando nos componentes básicos do, né? Esses que estão destacados aí, vocês vão falar a função de cada um e a importância de cada um, tá? Então, a placa-mãe, a função dela e qual a importância dela dentro desse sistema, tá? Vamos lá, rapidinho, mais uns. Esse eu vou dar um tempinho a mais que tem mais coisas, tá? Então, esses vocês podem 10 minutinhos aí. Vai lá.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que eu queria de vocês, assim, né? É falar o mínimo possível, mais para saber o que vocês entenderam. É lógico que não deu tempo de eu ver, tá? Porque deixar para ver quando acabar. Mas, né, já deu para gente tá aí para gente saber algumas algumas coisas, principalmente do que vocês já estão conhecendo, tá? Então, principalmente o que vocês já estão passando, nós vamos sabendo aí, tá? Bom, vamos pegar cada um dos componentes agora e falar para vocês o que ele faz, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar o vídeo aqui com vocês. Vamos ao menos tentar. Então, basicamente, o computador ele é ele é, é compreendido pelos itens que estão aqui, tá? Quando você pega um notebook, por exemplo, ele vai ter essas mesmas coisas que vocês estão vendo aqui, com uma diferença, é evidente, as dimensões são menores e também, ah, ah, e também ali um ou outro componente ah, é preso mais à placa. Então, ele vai ter muito mais coisas on-board do que o PC, né? Do que o computador. O PC ele tem bem menos. Bom, então, primeiro de tudo, vamos falar da placa-mãe, né? Essa maravilha aqui da natureza, tá? Então, o que nós mostramos a aula passada para vocês? Nós mostramos todos os componentes. Então, ó, esse é o soquete, esse é o LGA 775. Uma das coisas que nós temos que ter preocupação, quando você tem dois fabricantes, Intel e AMD, nenhum não tem como, não há maneira alguma de se encaixar um no outro. Outra coisa, esse soquete é 775. Não adianta nós tentarmos, por exemplo, inserir um soquete de outra família, tá? Não tem meios. Se eu quiser, por exemplo, inserir um soquete LGA 1151, que é o do computador aqui que eu uso, né? Não tem como, tá? Então, ele tem que ser, até porque, se nós olharmos nosso processador, né? O formato dele é diferente. Se você pegar essa placa desse notebook aqui, ó, ele também é de um processador Intel. Deixa eu abrir ele aqui. Vou tirar ele aqui para vocês darem uma olhada. Então, a base dele também é a base de processamento Intel. Ó. Só que esse aqui, por exemplo, que eu estou abrindo para vocês, é um i3. Não é porque ele é um i3 que eu vou poder pôr em qualquer placa, né, gente? Então, igual eu falei para vocês, principalmente o notebook é pior ainda, né? O notebook é um pouco mais chato, uh, as configurações, porque ele vai aceitar apenas aí o que for da placa dele e às vezes, por problemas de configuração, ó, tá aqui o processador, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente poder pegar ele. Só pegar uma chavinha aqui que a gente pode tirar ele para mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Então, ó, o mais engraçado. Peraí, tem que girar completo aqui. Fazer uma meia lua. E o mais engraçado é que o processador Intel, ó, esse é um i3, tá? E o processador Intel para notebook, ele não é LGA, ele é pinos. Não sei se dá para ver aí, mas eles são pinos, ó, tá? Então, ele também tem a posição certa, mas nem o tamanho aqui não dá. Apesar desses dois serem quase da mesma família, né, de tempo. Apesar de ser um i3, ele é da primeira geração, tá? E aqui, ó, em cima, logo em cima, ele tem uma memória. Essa é memória de notebook, ó. Aqui dá para ver. Ó, essa é uma memória de notebook. Ela só tem dimensões menores, mas esta aqui, inclusive, é uma DDR. Essa é uma DDR3. Essa é de 8 GB. Essa é a que tá com probleminha que eu tô tentando arrumar ela, tá? Bom, então, o que nós já discutimos da placa-mãe? Então, aqui tem, ó,
esse é o encaixe do processador, então o soquete. Aqui é os encaixes da memória. Então, aqui, nesse caso, o padrão é DDR2, tá? Esses dois são os chipsets. Esse aqui é ponte norte, esse é ponte sul. Esse é responsável por processador, interface de vídeo, memória, tá? As interfaces mais pesadas. Esse aqui é mais por interfaces mesmo, mais simples, tá? Aqui é onde a gente vai inserir a placa de vídeo, PCI Express. Essas duas são PCI. Essa aqui é a mini PCI Express, tá? Aqui tem o conector SATA, tá? E aqui ele ainda dispõe de 2 IDE, ó. Aqui, ó. Esse é um IDE, esse azul e esse preto é um IDE também, tá? A conexão de energia, então nós temos aqui, ó, a conexão de 24 pinos, que é para a placa-mãe, e aqui vocês têm que lembrar de ligar também o conector aqui, ó, de 4 pinos, que é para o processador. Se você não ligar os dois, ele vai girar o cooler, mas não vai dar energia. Geralmente, quando nós vamos montar, uma coisa que nós temos que fazer é o seguinte: encaixar processador. Aí a questão é muito particular, mas geralmente o que nós fazemos? Nós colocamos processador e memória fora da máquina, tá? Por quê? Porque aí você consegue, além de facilitar o manuseio, você consegue também trabalhar de maneira melhor. Vocês vão ver, principalmente aqui que o espaço é menor, vocês vão ver o quanto é complexo, tá? Bom, então, abrir aqui, ó. Vou abrir o soquete, tá? Já vou ver qual o encaixe correto do meu processador, venho e solto ele aqui em cima. Soltou ele, fechou aqui, ele tá lacrado, tá? Esse cooler é um cooler padrão Intel, ele é um pouco diferente, mas tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Por causa dessas garrinhas aqui de plástico. Elas secam muito fácil e elas quebram, tá? Mas aí você encaixou aqui. O que eu costumo fazer, pessoal? Isso aí é um macetezinho que eu costumo usar. Eu venho aqui no buraquinho correto, tá? Venho aqui, ó. Eu já encaixo eles nos lugares corretos aqui, tá? E aí eu venho e fecho, ó. A hora que ele tá encaixadinho, eu aperto. Tá? Ó. Deu encaixe. Encaixe aqui também. Aperto. Encaixa aqui. Eu aperto também. Tá? Vou encaixar os dois últimos aqui. Encaixou. O que você tem que ver? Você tem que ver se ele está bem encaixado. Geralmente eu dou uma forçadinha para ver se está bem preso. Esse aqui é o conector de energia. O que você vai procurar na sua placa? Vai ser difícil de ver. Vou tentar chegar bem próximo aqui. Mas aqui, ó. Ver se eu consigo focar aqui, mas está difícil. Cadê? Deixa eu pôr meu dedinho aqui para eu me localizar. Aqui, ó. Na placa. Se dá para ver aqui. Deixa eu ver ali no vídeo. Vai estar escrito CPU FAN. Tá? E é aqui que você tem que conectar. Tem que tomar cuidado, que às vezes tem placas que tem um lugar escrito chassis fan. Essa aqui tem, tá bem aqui, ó. Aqui, ó, aqui no cantinho tem um chassis fan também, que é para colocar cooler do gabinete. Então, você vai conectar sempre onde tiver CPU fan, tá? Bom, pessoal, depois que coloquei o processador, encaixa a memória. Venho aqui onde é o banco, vejo a posição correta dela. Só peguei aqui e forcei para baixo. Ela está bem presa, tá? Só a título de curiosidade, deixa eu só tirar essa placa, tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Este aqui é um HD SATA e este aqui é um HD IDE. Tá? Tá os dois bonitinhos aqui. Então esse é o IDE, dá para ver pela entrada aqui, ó, pela conexão, tá? E esse aqui é o SATA, dá para ver pela conexão. De diferença de idade, de fabricação, de tempo de fabricação, eles têm uma diferença grande, tá? Mas, se eu abrir os dois, vou tentar abrir rapidinho aqui para vocês verem, vocês vão notar que os dois internamente são exatamente iguais. Eu fui abrir esse aqui, ainda ele tá meio sujo de sangue porque eu dei conta de melecar o meu dedinho.
Então, ó, se a gente abrir o HD IDE aqui, que é mais antigo, é bem mais antigo, esse, aliás, é bem antigo mesmo. Bom, ele é até que não é um tamanho ruim, não. Ele tem 160 GB. Então, se eu abrir esse aqui, deixar os parafusos dele ali para depois eu usar, ó. Ele tem essa estrutura interna. Agora vamos abrir o outro, que é o SATA, que teoricamente é bem mais novo, né? Então, abrindo aqui este aqui, que, igual eu falei para vocês, teoricamente ele é bem mais novo. Olha como é que ele é por dentro. Então, ó, igual eu falei para vocês, a diferença é muito pouca, tá? É um disco, os dois têm um disquinho, tá? Os dois têm a agulhinha e essa fica girando e batendo. Então, se nós formos analisar os dois, mesmo a tecnologia sendo uma bem diferente da outra, tá? Nós vamos notar que eles são bem parecidos, né? Internamente falando. Deixa eu só pôr dois aqui para poder montar lá. Tá? Então, por isso que às vezes eu falo que o HD ele foi o que menos evoluiu tecnologicamente falando. Então, assim, se a gente pegar todos os componentes de um computador, todos eles teve uma melhora absurda, né? Teve uma evolução absurda. O HD ele manteve praticamente a mesma estrutura com o passar dos anos. Ele mudou muito pouco. É lógico que se eu pegar aqui, por exemplo, aqui eu tenho só nesses dois casos, né? Um de 80 e um de 320. Você já vê que a diferença de tamanho é grande. Só que, se você for focar só no armazenamento, você não vai reconhecer evolução alguma, tá? Isso aqui deixa que eu ponho depois. Deixa eu pôr. Continuando. Então, seu dispositivo de armazenamento. E aí, aqui, ó, eu tenho dois HDs também. Um de, PC, de notebook, perdão, e também um IDE e um SATA. Esse mudou um pouquinho esse tipo de conexão, mas se eu abrir os dois, é a mesma coisa. Por dentro é a mesma coisa, tá? A mesma eleição. Esses são mais idênticos ainda, tá? E por último, o nosso dispositivo de energia, a nossa fonte. Essa fonte aqui, ela é uma fonte que ela é padrão, né? Ela é uma fonte nominal, igual a gente fala, uma fonte assim, não é de boa qualidade, né? Não adianta eu chegar para vocês e falar que essa fonte é fantástica, não é, tá? Ela tem uma potência muito pequena, né? Assim, ela vai te distribuir uma potência muito pequena. E aí é o seguinte, o que você tem que pensar? Igual eu sempre procuro falar que a fonte é, ela é o item mais barato. Então, não custa nada investir numa fonte de qualidade, né? Então, por exemplo, essa fonte aqui, ela tem o conector de 24 pinos, tá? E aí o conector para o processador, que é esse aqui. Aí, pessoal, vamos supor que você tenha uma placa de vídeo um pouco melhor. Deixa eu só pegar uma aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos supor que você tem uma placa de vídeo que seja um pouco melhor. Tipo essa aqui, ó. Ela vai ter um conector desse aqui, ó. Tá vendo esse conector aqui, ó? Ele é de energia, tá? Então, essa placa de vídeo, por exemplo, deixa eu só lembrar o modelo aqui, ela é uma, se eu não me engano, ela é uma 950, se eu não me engano. Tá, depois eu vejo o modelo. Bom, mas esta placa aqui, eu tinha visto
o datasheet dela é 430, ó, 430 GT. Ela consome 230 watts só ela. Então, quer dizer, né, ela consome 180 watts. Essa fonte aqui, ela dá 230 watts. Então, a máquina não vai conseguir nem ligar, tá? Então, então assim, quando nós vamos ver, né, principalmente trabalhar com tá, a gente tem que tentar fazer com que principalmente esse dispositivo de energia seja mais customizado. Bom, vamos tentar pôr as coisas dentro do gabinete agora, né? Deixa eu só retirar aqui as coisinhas de cima dele. Ah, eu queria mostrar uma placa para vocês que eu tenho aqui. Ela funciona, então tem que tomar muito cuidado com ela. Olha esta placa magnífica aqui. Essa placa aqui é uma placa Atom. Ó, lembra que eu falei para vocês da Positivo? Fantástica. O processador tá aqui embaixo. Uma vez eu fiz um teste com essa placa, deixei ele desligado o cooler. E ele não travou, por incrível que pareça. Essa placa, gente, ela é muito básica, tá? Então, o processador tem 1 GHz só. Esse é uma série um pouco mais antiga, ele não tem nem o dual core dele ainda, porque já tem um Atom dual core que roda na mesma qualidade, tá? Então, isso aqui, por exemplo, você pegar uma máquina dessa, ela não dá para fazer upgrade quase nenhum, a não ser de memória e colocar uma placa de vídeo, mas que vai ser um pouquinho de desperdício, tá? Então, se vocês um dia pegarem uma placa dessa aqui, saibam que é de mega baixo custo. Então, vamos pegar o gabinetão aqui, fantástico, fenômeno. E vamos lá, vamos tentar trabalhar com esse meninão. Vou montar um pouquinho aqui. Bom, então primeiro, assim, primeira coisa, eu vou montar em pé, porque para vocês enxergarem melhor, tá? Mas é muito difícil montar em pé da maneira que a gente está trabalhando aqui. Mas vamos tentar, né? Bom, então a gente vai pôr primeiro a fonte aqui no caso. Vou só pegar meus parafusinhos aqui, né? Deixar eles aqui próximos a mim. Bom, vamos lá. Então a gente põe a fonte aqui. A fonte ela tem o lado certo de pôr, tá, pessoal? Do gabinete. E aí você vai ver o lado certo se você inserir de maneira errada, você vai ver pela furação. Pela própria furação do fundo do gabinete, você já consegue distinguir onde é que é o lado certo da fonte aí, tá? Então a gente vai pôr a fonte primeiro. Aqui em cima. Prender ela aqui, né? Depois é só pôr a placa. Ou pelo menos tentar pôr a placa. Só pegar um outro parafuso. Vou pôr só dois, só pra gente ser. Eu não vou pôr o espelhinho, mas só pra. Tem um espelhinho que tinha que pôr aqui, tá? Vamos lá. Então aí, a placa, você vai encaixar ela aqui. Deixa eu só vou prender ela para ficar mais fácil. Mas você põe ela nessa posição, tá? Com a fronte dela para a lateral. Só vou encaixar ela aqui para ficar mais fácil da gente poder trabalhar.
Bom, vamos lá. Tento prender ela aqui. Pronto. Agora já dá para levantar ela não vai cair. Ó, então, deixa eu pôr mais aqui para vocês pra dar pra enxergar. Perfeito. Aí, pronto. Então, dá para ver mais ou menos ela por dentro, tá? E aí, primeira coisa, vamos pegar o conector de energia. Então, a gente vai pegar, ó, conector de 24 pinos, ele só vai ter uma entrada para ele, não tem como ligar errado, nem se você inverter, ele não encaixa, tá? Colocou, é só pressionar. Deixa eu só encaixar direito aqui. Só pressionar. E pronto, tá? Funcionou aqui, já foi. Depois, não pode esquecer o de 4 pinos aqui, que é o conector do processador. Tá aqui no cantinho aqui. Deixa eu só... Certo. Encaixou, já foi. Então aqui, teoricamente, se eu apertar o power, ele vai ligar, né? Desde que tenha configurado. Olha aqui que interessante. Eu tenho meu conector de áudio, tá? Então, ó, igual eu falei para vocês na aula passada, os conectores agora eles vêm já prontos, tá? Então é só eu achar aqui na placa onde está a minha conexão de áudio. Deixa eu só colocar uma luz a mais nessa placa aqui para vocês enxergarem melhor. Então é só a gente procurar aqui dentro da placa onde está conector de áudio, ele está aqui, tá? Vai estar escrito na placa áudio, tá? E aí você vem com esse conector e coloca ele lá no áudio. Aqui, tá? Opa. Bom, depois você conectou o áudio, ou USB também, ele vem um conector só, você vai achar o lado certo, vira aqui e conectar na USB. Também vai estar escrito embaixo. E aqui, ó, é onde fica o painel frontal. Igual eu falei para vocês, geralmente ele está escrito, tá? Esse, ele é padrão também, ó. Não, perdão, esse aqui não é padrão. Então, ele vem escrito, ó. Eu sei que vou achar o conector power, tá? Ó. Cadê o meu power, gente? Vou tirar só esse SATA daqui. Até aqui. Então, você pega o power, nesse gabinete ele só tem o power e o LED. O power está ligado aqui, ele é aqui na frente, eu já li antes, tá? E o LED aqui, que está atrás. Tá? Então, quando você pegar e não for padrão, é só você ir lendo, tá? Bom, conecta o HD. Só... Meu HDzinho, né? Tem a baia dele aqui, ó. Já tem a conexão. Tem o encaixe certo dele aqui, né? Encaixou. Conector. Esse é o conector de dados. Você vai ligar um na placa e um nele. Então, um vai ficar ligado aqui na USB da placa. Tá? E um você vai ligar nos dados SATA aqui. Tá? E aí também, logicamente, vai ligar o conector de energia. Que está aqui. Tá? Ligou de energia. Pronto. Uma coisa que tem que tomar cuidado é com os parafusos. Tá? Tem pessoas que não
Não colocam dos dois lados. O ideal é colocar aqui e prender do lado de lá também, tá? Então, feito isso, está pronto. É só apertar o pode terminar de fechar, tá? Deixa eu só desligar. Bom, deixa eu tirar aqui. Então, assim, muito mais, não tem tanta dificuldade, né? Grande parte das coisas, igual eu falei para vocês, vocês já viram, já tem o conhecimento. E aí é mais atenção, é mais o uso no dia a dia, né? Igual eu falei para vocês, o importante das aulas de revisão é vocês principalmente prestarem atenção, né, nas coisas que a gente está fazendo, tá? Por quê? Porque quanto mais atenção vocês tiverem, quanto mais assim agora, terminou, quem tiver um computador ali e olhando e distinguindo as suas peças, é lógico, não vai pegar agora quem nunca desmontou um computador na vida tentar fazer isso. Então, não vai fazer isso porque, né, pode ser que você danifique aí o seu computador e é pior, né? Então, então assim, é, mas tentem fazer. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom, e o último, esse é o último trabalho nosso de hoje, né? Tá? É, só esse último aqui que não dá para, vocês teriam que mandar por e-mail mesmo. Deixa eu falar para vocês, semana que vem a gente vai desmontar um notebook. Tá? A gente vai fazer um passo a passo ali para desmontar um notebook vendo componente por componente. É lógico que o notebook ele tem algumas particularidades, tá? Cada modelo é de um jeito e assim por diante. Então, o notebook vai ser um pouco diferente, principalmente a maneira de se trabalhar, tá? É, até a maneira de se ver, né? Como, né? Até a maneira de se organizar. Mas você tendo uma noção de um, tá? Você faz qualquer outro. É que notebook você tem que ter mais calma. Notebook você tem que fazer com mais tranquilidade. Se não, se você chegar e querer trabalhar da mesma maneira, até porque são dispositivos totalmente diferentes, tá? É, são métodos, né? Muitas vezes você tem diversos modelos aí de trabalho, né? Cada modelo tem uma carcaça e uma estrutura diferente, é diferente de computadores. Computadores ele segue a mesma norma, né? Então não tem como muitos segredos, a gente fala, né? Quem conserta um é meio que uma receita de bolo. Notebook já não. Notebook você tem que tomar cuidado para você não cometer algum equívoco que possa fazer com que ele pare de funcionar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado aí. Certo, pessoal? Bom, então, pessoal, pode começar aí, por favor.
Professor, Pode falar. eu não entendi. É pra mandar pelo e-mail essa Então, pesquisa aí? não, se você quiser mandar pelo WhatsApp, não tem problema não. Eu tava olhando a última, eu pensei que a última ia ficar muito grande, mas dá pra fazer pelo WhatsApp também. Não tem problema não. Que você achar é, que seja melhor. Tá bom, beleza.